Boa noite a todos e todas nossos irmãos da Casa do Caminho. Que a paz do Mestre esteja em nossos lares. Que o mentor amigo desta casa e a pleiade de bons espíritos que nos assistem nos amparem e nos fortaleçam hoje e sempre. Nesta noite vamos dialogar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é haverá falsos cristos e falsos profetas. Este capítulo se inicia: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Está em Mateus, capítulo 24, e Marcos, capítulo 13. Hoje, nós vamos dialogar sobre os itens de 1 a 3. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Este item do Evangelho segundo o Espiritismo se inicia com Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45, o que está escrito: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é mau, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhe figo dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo que está cheio o seu coração. Observemos que no final deste versículo, ele nos diz: fala a boca daquilo que o coração está cheio. Como a nos dizer, quantas vezes acreditamos estar falando verdades em forma de brincadeira, dissimulando por vezes a nossa verdadeira intenção? Pensemos nisto. Em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, temos os seguintes dizeres: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora farsam de ovelhas e que por dentro são lobos ladrões. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso pode-se colher uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada fora. Vós a reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Neste versículo, percebemos o reforço da fala do Mestre quando ele nos diz: cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois se colhem figos dos espinheiros. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. E aí nós temos Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, reforçando essa fala do Mestre Jesus, quando nos diz que o cristão será reconhecido pelas suas obras. Quem são os falsos profetas que o Mestre nos alerta em sua fala? São todos aqueles que possuem certos conhecimentos, mas que utilizam este conhecimento de forma errônea, em proveito de suas ambições, de seus interesses, aproveitando muitas vezes da boa-fé das pessoas que estão à sua volta. Ressaltamos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, lemos a seguinte frase: a difusão de luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles, dos falsos profetas, diminui à proporção que os homens se esclarecerem, nos dizendo que à medida em que vamos entendendo, compreendendo as verdades de Jesus,
nós vamos nos esclarecendo e nos afastando, ou melhor, orando por aqueles irmãos que pensam estar enganando ao seu próximo, mas na realidade estão enganando a si próprios. Quando Jesus nos fala que se conhece a árvore pelo fruto, Ele está falando de todos nós, seres humanos, que habitamos esse lindo planeta Terra. E os frutos são os nossos atos. Se temos uma árvore no nosso quintal e não sabemos que vegetal é aquele, basta esperar pelos frutos conforme ensina o Evangelho de Jesus. Se com o crescimento do vegetal nascerem figos, teremos plantado uma figueira. Se nascerem laranja, teremos plantado uma laranjeira. Assim como as árvores também, nós temos uma natureza íntima que nos demonstra através dos nossos frutos, os nossos pensamentos, atitudes e ações no mundo em que vivemos. Se esses pensamentos e ações produzem resultados positivos, nos auxiliando no nosso crescimento e felicidade, saberemos que são pensamentos e ações ligadas ao bem, que devem ser nutridas, repetidas e exercidas cotidianamente. Se os resultados não forem bons, nos causando sofrimentos e dor, é evidente que devem ser podados, tal como o Mestre nos orientou, e assim devemos estar olhando para nós e procurando o melhor que temos para nos melhorar. Temos uma natureza íntima, uma idade espiritual. Nossa idade espiritual é exatamente a nossa capacidade de agir no bem ou no mal. Os espíritos muito experientes, com grande bagagem de vivência, descobriram o bem como ferramenta de evolução e eles já incorporaram o agir corretamente em sua conduta e em suas atitudes, com o objetivo de produzir bons frutos. É claro que todos nós que estamos reunidos aqui já optamos por fazer do Evangelho de Jesus uma alavanca que nos conduza na direção do bem, que é o bem para todos nós e para aqueles que estão à nossa volta. Refletindo sobre esse entendimento, a causa de nossas decepções com relação às pessoas que amamos e aquelas que ainda não aprendemos a amar. Cada um dá o que tem conforme a sua natureza. E é por isso que as pessoas que nos magoam nada mais podem nos dar. É o que elas possuem naquele momento. E estamos cientes que elas também irão evoluir e rever suas ações e suas atitudes. Nós também gostaríamos de amar mais este ou aquele ser que está em nossas vidas, mas só podemos dar o que temos. Fazer o que já aprendemos em nossa idade espiritual. Viver também é exercitar a humildade, pois precisamos diminuir a nossa pretensão e nos aceitar com os limites que temos, com nossas imperfeições e capacidades que refletem o quanto nosso espírito já trabalhou para crescer até hoje. Quando ocorre em nossas vidas algumas decepções, mágoas e ressentimentos pelas atitudes das outras pessoas, vamos indagar o que nós esperávamos delas. Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos recomenda a reforma íntima, a nossa autoavaliação diariamente, todas as noites. Pois as ações dos nossos irmãos do caminho, às vezes, nos surpreendem, pois elas espelham apenas o que nós esperávamos, outros frutos de uma árvore que ainda não estavam preparadas para produzi-los. Lembrando, cada um dá o que tem, assim como nós só damos o que temos. O verbo é ação, o tesouro do coração e o trabalho dos lábios. Jesus ensinou que o homem bom tira o bom tesouro e o homem mau tira do que? Dos corações que está cheio.
Ou seja, que a forma com que tratamos as pessoas, as nossas palavras, espelham a nossa natureza, o celeiro de coisas boas ou ruins que temos em nossos corações. Com o nosso bom desenvolvimento, aprendemos a amar ao nosso semelhante e fazer com que o nosso verbo se torne ação e a nossa ação se torne o nosso verbo. Frequentemente falamos que desejamos melhorar, mas quais são as ações que fizemos hoje para vencer as nossas imperfeições e caminhar na direção da felicidade? Pronunciamos que queremos amar o próximo, mas qual esforço fizemos hoje para olhar com bons olhos aquele familiar problema, aquele colega incômodo, aquele adversário declarado que muitas vezes nos tira a nossa paz? Falamos que nos arrependemos de nossas faltas e deslizes, mas quais esforços fizemos hoje para a reparação de nossos erros, mudando de atitude e padrão de conduta, para que sejamos reconhecidos como aquelas árvores boas que só dão frutos bons? É necessário que harmonizemos o que diz os nossos lábios com os reais sentimentos do nosso coração. A nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz interior estão em nós. Talvez os primeiros passos sejam escolher o bem. Em seguida, identificar o que em nós está em desarmonia com o bem que desejamos. E devagar e persistentemente extirpar essas atitudes e pensamentos de nós e finalmente conquistarmos as qualidades que nos faltam. É trabalho de tempo, persistência, amor, paciência conosco mesmo. Vamos chamar isto de reforma íntima, algo que somente nós podemos fazer por nós mesmos. É claro que, vez ou outra, alguns adversários vão surgir no nosso caminho. Orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, vão tentar sabotar o nosso projeto de felicidade. Mas, confiantes no amparo espiritual, persistindo, nos levantamos dessas pequenas quedas, recuperamos a nossa força e vamos em frente, porque temos a humildade de errar e prosseguir, fazendo do erro um aprendizado. O verdadeiro e o falso, o bem e o mal, usando nossa capacidade de discernimento para crescermos. Mas como discernir se estamos no caminho certo? Como saber diante de tantos falsos profetas dentro de nós, que são as nossas atitudes desarmonizadas com as leis de Deus? Quais as melhores atitudes perante a vida? Os Espíritos ensinaram a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. É por isso que temos um sistema íntimo de alerta que nos avisa através de sensações quando estamos agindo de acordo ou contrário às leis de Deus. Quando agimos bem, as nossas sensações são agradáveis, de um bem-estar duradouro que nos recompensa intimamente. Quando agimos mal, nossa consciência nos acusa. O bem e o mal são forças que identificamos claramente dentro de nós, capazes de nos auxiliar em cada lance de nossas vidas. Estamos semeando o bom fruto ou o mau fruto na árvore da nossa existência. Imitemos Jesus, tiremos de nosso coração o bom tesouro, ofertando ao nosso semelhante o que de melhor temos, perseverando no bem, e com certeza a árvore de nossas atitudes revelará a nossa boa natureza.
recompensando-nos com frutos de alegrias, de paz e de harmonia que tanto desejamos e merecemos. É de nossa responsabilidade plantarmos boas árvores para que todos, no presente e no futuro, possam colher bons frutos. Agradeçamos a oportunidade de dialogar sobre o Evangelho de Jesus, que possamos agir de acordo com os nossos bons pensamentos, que possamos agir com amor, para que o bem possa prevalecer em todos os cantos desse nosso lindo universo. Façamos um esforço, que o Divino Amigo esteja sempre conosco, que a sua paz esteja em nós, nos iluminando e protegendo, e nos dando as condições necessárias para prosseguirmos com fé, amor e confiança, hoje e sempre. Muita paz a todos. Graças a Deus.